Uma escrava grávida de 9 meses sofreu em silêncio absoluto durante anos sem nunca reclamar. Quando foi forçada a trabalhar de joelhos esfregando pisos mesmo em trabalho de parto, ela continuou calada até o momento crítico do nascimento. Mas quando finalmente gritou vendo o bebê aparentemente morto, algo absolutamente inexplicável aconteceu. Ondas de som visíveis emanaram dela e da recém-nascida juntas, objetos vibraram em ressonância impossível, e a mãe que estava morrendo curou-se milagrosamente. O que veio depois mudou tudo para sempre. Essa história real do Brasil imperial é de arrepiar e tem um significado profundo. Me conta aqui nos comentários. De que cidade você está assistindo? E se você quer mais histórias brasileiras emocionantes e poderosas que marcaram nossa história, se inscreve no canal agora e ativa o sininho. Não perde! O sertão da Bahia ardia sob o sol implacável de março de 1876, a paisagem árida estendendo-se infinitamente em tons de ocre e marrom ressecado, pontilhada apenas ocasionalmente por caatinga espinhosa resistente à seca que assolava a região há 2 anos consecutivos. A Fazenda São Miguel era uma das propriedades que ainda mantinha operações razoavelmente produtivas apesar da seca, suas reservas de água cuidadosamente gerenciadas através de açudes profundos e cisternas bem construídas permitindo criação de gado e plantações modestas de algodão quando condições permitiam. Era propriedade do coronel Inácio Rodrigues de Albuquerque, homem de 63 anos cuja família controlava aquelas terras há 5 gerações, acumulando fortuna considerável através de criação de gado, comércio de couro, e exploração implacável dos 340 escravizados que trabalhavam sob condições que eram brutais mesmo para padrões extremos da região e época. O coronel Inácio era figura paradoxal e complexa, homem que se apresentava publicamente como patriarca benevolente e protetor de sua família estendida que incluía tanto parentes de sangue quanto escravizados sob seu controle, falava eloquentemente sobre responsabilidades cristãs de senhor para com dependentes, e cultivava imagem de generosidade paternal. Mas essa benevolência ostensiva coexistia perfeitamente com um sistema de controle baseado não em violência física explícita, embora essa existisse quando necessária, mas em humilhação psicológica constante, vigilância onipresente, e atmosfera de medo sutil onde todos sabiam que proteção paternal poderia ser revogada instantaneamente por transgressão real ou imaginária. Era paternalismo autoritário em sua forma mais refinada, sistema onde escravizados eram ensinados a agradecer pela crueldade porque poderia ser pior, onde lealdade era extraída através de combinação de pequenas gentilezas ocasionais e ameaça implícita constante. Entre os 340 escravizados estava Mariana, mulher de 24 anos grávida de 9 meses, cuja história encapsulava tanto tragédia individual quanto horror sistêmico do paternalismo escravista. Ela nascerá na fazenda durante período de relativa prosperidade antes da seca atual, filha de Benedita que morrera de complicações de parto quando Mariana tinha apenas 10 anos, morte que ensinara lição brutal sobre perigos de maternidade em cativeiro. Mariana crescerá trabalhando primeiro ajudando nas cozinhas onde demonstrara habilidade natural com preparação de alimentos, depois como mucama pessoal servindo diretamente Senhora Teodora, esposa do coronel. Posição de mucama pessoal era profundamente ambígua, relativo privilégio de trabalho doméstico protegido de elementos naturais mas exposição constante a caprichos, exigências impossíveis e expectativa de gratidão constante por privilégio de servir proximamente. Mariana era conhecida em toda a fazenda por paciência extraordinária que mantinha mesmo em circunstâncias mais frustrantes, por capacidade de antecipar necessidades antes de serem expressas, habilidade que desenvolvia através de observação meticulosa e atenção constante, por silêncio habitual que raramente quebrava exceto quando diretamente questionada, e por expressão serena que escondia pensamentos e emoções profundas que aprenderá eram perigosos expressar abertamente. O pai do bebê que carregava era segredo que guardava com silêncio absoluto mesmo sob questionamento repetido e pressão crescente para revelar. Havia especulação percorrendo senzalas. Alguns diziam que era filho de Daniel, jovem escravizado de 26 anos que trabalhava como vaqueiro especializado e que ocasionalmente conversava com Mariana durante pausas breves. Outros murmuravam possibilidade mais sombria que era filho do próprio coronel Inácio ou de filho dele Antônio. Violações que aconteciam mas que ninguém mencionava abertamente. Mas Mariana mantinha silêncio que era característica definidora. Não silêncio de timidez mas silêncio deliberado e estratégico.
reconhecimento de que palavras eram perigosas e silêncio era proteção. Esse silêncio irritava profundamente Senhora Theodora, mulher de 57 anos cuja própria maternidade difícil, 4 gravidezes resultando em 3 abortos e um filho que sobreviveu, a tornará simultaneamente fascinada e ressentida de gravidez de outras mulheres, particularmente escravizadas. Foi em tarde de segunda-feira, 20 de março de 1876, que incidente aconteceu que quebraria silêncio de Mariana de formas inesperadas e desencadearia eventos que mudariam tudo. Mariana estava servindo chá na varanda ampla onde Theodora recebia 3 senhoras de fazendas vizinhas para visita social, movendo-se com extremo cuidado que gravidez de 9 meses exigia enquanto carregava a bandeja com serviço de chá. Seu ventre estava tão volumoso que equilibrar bandeja requeria concentração total. Quando se aproximou de mesa, uma das visitantes, Senhora Josefina, fez comentário aparentemente casual. Theodora, sua mucama está enorme. Quando essa criança vai nascer finalmente? Ela parece prestes a explodir. Comentário foi acompanhado de riso que tinha borda cruel. Theodora, sempre sensível a qualquer coisa que pudesse ser interpretada como crítica de gestão doméstica, respondeu defensivamente. Mariana sabe exatamente qual é seu lugar e suas responsabilidades. Gravidez não é desculpa para preguiça ou incompetência. Ela continua servindo adequadamente. Mas depois, quando visita terminou, Theodora chamou Mariana. Você está se tornando espetáculo, ela disse friamente. Sua barriga grotesca está chamando atenção indevida e comentários. Você vai trabalhar nos fundos da casa até bebê nascer. Longe de vistas. E você vai trabalhar duplamente duro para compensar a inconveniência que está causando. Era banimento disfarçado como reorganização, humilhação embrulhada em linguagem de eficiência. Mariana acenou silenciosamente, não confiando em voz para responder sem revelar mágoa. Foi transferida para trabalhos mais pesados, lavar pisos de pedra de joelhos, carregar água pesada, limpar áreas que exigiam curvar-se constantemente. Tudo enquanto grávida de 9 meses. E através de tudo, manteve silêncio. Não reclamou, não protestou, não pediu misericórdia. Sofreu em silêncio completo. Dias passaram em trabalho brutal. Mariana movia-se como sombra, cumprindo tarefas impossíveis sem palavra. Costas doíam intensamente, pés inchavam dramaticamente, respiração tornava-se difícil. Mas silêncio permanecia intacto. Outros escravizados observavam com mistura de admiração e horror. Admiração por força silenciosa, horror por sofrimento que presenciavam. Daniel, o vaqueiro que muitos suspeitavam ser pai, aproximou-se dela uma noite. Você precisa descansar, ele sussurrou. Bebê vem logo. Você está destruindo o corpo. Mariana olhou para ele com olhos que carregavam oceanos de dor não expressa, mas apenas acenou silenciosamente e voltou ao trabalho. Foi em tarde de sábado, 25 de março, 5 dias após transferência, que silêncio de Mariana finalmente quebrou, mas não com palavras. Ela estava de joelhos esfregando o piso de pedra quando contração massiva atravessou o abdômen com intensidade que a fez ofegar. Mãos congelaram em trabalho, corpo curvou-se involuntariamente. Mas ainda não gritou, não chamou ajuda. Sofreu contração em silêncio, depois tentou continuar trabalhando. Outra contração veio minutos depois, mais forte. E ainda Mariana permaneceu silenciosa, apenas parando o trabalho momentaneamente até dor passar. Foi Madalena, mulher mais velha trabalhando próximo, que percebeu. Mariana, você está em trabalho de parto. Precisa ir para a enfermaria agora. Mas Mariana apenas balançou cabeça silenciosamente, como se admitir trabalho de parto fosse quebrar regra fundamental. Continuou esfregando o piso enquanto contrações vinham progressivamente mais frequentes e intensas. E através de tudo, manteve silêncio extraordinário, sofrendo contrações que fariam qualquer pessoa gritar sem emitir som. Madalena, alarmada por determinação silenciosa de Mariana de continuar trabalhando através de trabalho de parto obviamente ativo, correu buscar ajuda. Encontrou Daniel e juntos voltaram, encontrando Mariana ainda de joelhos, ainda esfregando,
corpo tremendo de esforço de manter silêncio enquanto contrações devastadoras atravessavam o abdômen. Mariana, pare! Daniel implorou, ajoelhando-se ao lado dela. Você vai matar você e bebê. Por que você não diz nada? Por que sofre em silêncio assim? Mariana finalmente olhou para ele, e pela primeira vez em anos, falou mais que monossílabos necessários. Silêncio é tudo que tenho, ela disse com voz rouca de desuso. Palavras são perigosas. Reclamações são punidas. Silêncio é a única proteção. Se sofro em silêncio, talvez deixem bebê viver em paz. Era a lógica devastadora de pessoa que aprenderá que expressão era luxo perigoso, que sobrevivência dependia de invisibilidade e silêncio. Daniel sentiu o coração partir. Não mais, ele disse firmemente. Acabou de sofrer sozinha e silenciosa. Vamos para a enfermaria agora. Ele e Madalena ajudaram Mariana a levantar-se, cada movimento causando contrações mais severas. Mariana mordeu o lábio com força para não gritar, sangue escorrendo de lábio mordido, determinada mesmo agora a manter silêncio que acreditava ser proteção única. Eles carregaram-na para a enfermaria, cada passo uma agonia silenciosa. Tia Benedita, parteira de 67 anos, examinou Mariana rapidamente. Trabalho de parto bem avançado. Bebê está vindo dentro de horas. Mas... Ela hesitou, tocando o ventre tenso. Algo está errado. Bebê está em posição anormal. E você? Ela olhou para Mariana com mistura de admiração e horror. Você trabalhou através de quantas horas de trabalho de parto sem dizer nada? Mariana não respondeu, silêncio reassumindo o controle. Benedita abalou cabeça. Seu silêncio quase matou vocês duas. Não há honra em sofrer sozinha assim. Trabalho de parto progrediu em silêncio extraordinário. Horas passaram, contrações intensificaram, mas Mariana não gritou. Mordia lábio já sangrando, apertava lençóis até juntas ficarem brancas, corpo arqueando em agonia. Mas sons que escapavam eram apenas respirações ásperas e gemidos abafados. Daniel permaneceu ao lado, segurando mão dela, lágrimas escorrendo conforme testemunhava sofrimento silencioso. Você pode gritar, ele sussurrava repetidamente. Ninguém vai punir. É permitido expressar dor. Mas Mariana apenas balançava a cabeça, silêncio tão arraigado que quebrar parecia impossível. Horas tornaram-se eternidade. Benedita ficou progressivamente mais preocupada. Bebê está preso. Posição está muito errada. Precisamos de médico. Mensageiro foi enviado galopando para a vila buscar Dr. Rodrigo. Mas mesmo enquanto esperavam, mesmo conforme dor tornava-se insuportável, Mariana manteve silêncio quase sobre-humano. Era como se vida inteira de silêncio forçado tivesse tornado incapaz de quebrar padrão mesmo quando quebrar seria salvação. Dr. Rodrigo chegou 2 horas depois, encontrando Mariana em estado de exaustão extrema de trabalho de parto prolongado silencioso. Exame revelou situação crítica. Bebê está em apresentação de ombro, completamente preso. Mãe está exausta além de seguro. E ela está. Ele parou, processando. Ela está sofrendo em silêncio completo. Nunca vi nada assim. É como se dor tivesse sido internalizada completamente. 2 opções, Rodrigo explicou gravemente. Tentativa de parto vaginal com manipulação extrema, extremamente perigoso e doloroso. Ou cesariana, perigosa também mas melhor chance para bebê. Ele olhou para Mariana. Você precisa escolher. E precisa falar escolha em voz alta. Silêncio não serve aqui. Era primeiro comando direto para quebrar silêncio. Mariana olhou para Daniel, depois para Benedita, depois para Doutor. Lábios moveram-se como se formando palavras fosse ato físico difícil após anos de silêncio habitual. Finalmente, com voz quase inaudível, cesariana. Salve bebê. Não importa custo para mim. Eram talvez 20 palavras mais longas que dissera em anos, e custo de dizê-las era visível em esforço tremendo. Rodrigo preparou-se para procedimento. Tinha éter limitado. Isso vai doer intensamente, ele avisou.
Mas agora você precisa fazer barulho se precisar. Precisa gritar se dor for demais. Silêncio aqui é perigoso. Preciso saber como está reagindo. Era permissão explícita, até comando, para quebrar silêncio. Com Daniel segurando mão e Benedita assistindo, Rodrigo fez primeiro corte. Mariana ofegou. Som pequeno mas significativo porque era som. Cortou mais profundo, através de músculos, até útero. Desta vez Mariana gemeu. Não grito mas mais que silêncio absoluto que mantivera. Era quebramento gradual de padrão de vida inteira. Sangue fluiu mais que esperado. Hemorragia, Rodrigo murmurou, trabalhando mais rápido. Após 15 minutos, extraiu o bebê, pequena, presa em posição impossível, completamente imóvel. Sem respiração, pele azul. Cortou o cordão, entregou para Benedita, voltou para Mariana sangrando perigosamente. E foi então que Mariana finalmente quebrou o silêncio completamente. Vendo o bebê aparentemente morta, primeiro grito verdadeiro de sua vida adulta escapou, não de dor física mas de angústia maternal pura. Não. Minha filha. Por favor, não. Era a torrente de anos de silêncio quebrado, voz que raramente fora usada subitamente liberada em desespero absoluto. E no momento exato em que grito quebrou o silêncio de anos, algo extraordinário aconteceu. Bebê ofegou. Não apenas ofegou, bebê gritou também, choro que correspondia em intensidade ao grito de Mariana. Como se silêncio quebrado de mãe liberasse voz de filha. Como se duas vozes suprimidas encontraram liberação simultânea. E mais, quando ambas gritaram juntas, ondas de som visível emanaram, não metaforicamente mas literalmente. Ar ondulou como água perturbada, objetos vibraram em ressonância, próprio espaço pareceu pulsar com som. O grito combinado de Mariana e bebê não era som comum mas fenômeno acústico impossível. Ondas de som eram visíveis, não apenas para alguns mas para todos presentes. Ripples no ar como pedra jogada em lago, círculos concêntricos expandindo de mãe e filha. Objetos na enfermaria vibraram em ressonância. Instrumentos cirúrgicos cantaram tons específicos, vidros ressoaram harmonicamente, próprias paredes emitiram frequências baixas. E mais impossível ainda, ferimentos de Mariana começaram a cicatrizar visivelmente conforme som pulsava. Rodrigo parou o trabalho de suturar, observando com incredulidade médica e científica completamente demolida. Hemorragia que estava jorrando começou a diminuir rapidamente conforme ondas de som passavam através de tecidos. Não era diminuição normal de coagulação mas cessação quase instantânea como se som comandasse sangue parar. Útero que estava flácido começou a contrair ritmicamente em perfeita sincronia com pulsos de som. E tecidos rasgados por cesariana começaram a aproximar-se, células regenerando em velocidade biologicamente impossível. Isso não é possível, Rodrigo sussurrou, mas estava acontecendo diante de olhos. Ele verificou os sinais vitais de Mariana com mãos tremendo. Hemorragia quase cessou completamente. Pressão sanguínea estabilizando. Tecidos estão curando. Curando em velocidade que não existe em medicina. Olhou para bebê em braços de Benedita, agora chorando vigorosamente, pele rosada. E bebê está saudável contra todas as probabilidades. O que aconteceu aqui? O que foi aquele som? Benedita, segurando o bebê cuja voz ainda emitia ocasionalmente aquelas ondas visíveis de som, respondeu com admiração reverente. Silêncio de anos quebrou. Toda a dor, todo o sofrimento que Mariana guardou em silêncio liberou-se simultaneamente. E bebê nasceu no momento exato dessa liberação, adicionando voz própria. Foi como se duas vozes suprimidas por sistema que exige silêncio encontraram liberação simultânea e criaram isto. Ela gesticulou para ondas de som ainda ocasionalmente pulsando da criança. Daniel, testemunhando tudo, entendeu profundamente. Ela sofreu em silêncio toda a vida. Aprendeu que falar era perigoso, que expressar dor trazia punição, que única sobrevivência era a invisibilidade silenciosa. E depois anos de silêncio forçado, quando finalmente gritou de desespero maternal, quebrou não apenas silêncio próprio mas algo mais fundamental. E nossa filha nasceu naquele momento,
carregando o poder de voz que foi negada. Era interpretação poética, mas também verdade observável. Mariana, ainda consciente através de névoa de dor diminuindo miraculosamente, estendeu mãos para bebê. Benedita colocou criança em braços de mãe. Momento em que pele tocou pele, outra onda de som emanou, desta vez não de grito mas de som harmonioso baixo, como nota sustentada de instrumento perfeito. E com aquele som, cicatrização acelerou ainda mais. Rodrigo observava, documentando mentalmente o impossível. É menina, Benedita disse. E ela tem dom ou poder que nunca presenciei. Voz que literalmente transforma a realidade, som que cura, frequência que afeta a matéria física. Mariana olhou para a filha, lágrimas escorrendo, não apenas de dor mas de liberação. Você nasceu quando finalmente quebrei silêncio, ela sussurrou, voz ainda rouca de desuso mas mais forte que antes. Você carrega a voz que me foi negada. Você é quebramento de silêncio em forma humana. Notícia do que acontecerá espalhou-se através da fazenda São Miguel instantaneamente. Trabalhadores que haviam conhecido o silêncio característico de Mariana, que a viram sofrer anos sem reclamação, agora ouviam que silêncio quebrara dramaticamente, com um grito que coincidiu com o nascimento, que criou ondas de som visíveis, que curou mãe moribunda miraculosamente. Detalhes variavam mas núcleo permanecia. Silêncio de anos quebrou, voz liberada teve poder físico mensurável, e mudança fundamental aconteceu. Coronel Inácio veio à enfermaria, paternalismo perturbado por relatos de fenômeno inexplicável. O que aconteceu? Ele exigiu. Rodrigo, comprometido com verdade observada, respondeu. Mariana sofreu em silêncio através de trabalho de parto prolongado e perigoso. Quando finalmente gritou vendo o bebê aparentemente morta, som teve propriedades físicas impossíveis, ondas visíveis, efeitos curativos mensuráveis. Bebê nasceu naquele momento com mesma capacidade. Não posso explicar mecanismo mas efeitos são inegáveis e observáveis. Inácio aproximou-se de cama onde Mariana segurava bebê. Criança ocasionalmente emitia sons que criavam aquelas ondas visíveis no ar. Quando o som tocou Inácio, ele sentiu isso, não dor mas confrontação com todas as vezes que exigiu silêncio, todas as vezes que puniu expressão, todo o sistema que construiu baseado em silenciar vozes. Recuou involuntariamente. Criança tem poder que não entendo, ele disse cautelosamente. Mariana e bebê movem-se para Casagrande. Proteção e observação. Senhora Teodora chegou, tendo ouvido que Mariana sobrevivera e que fenômenos impossíveis ocorreram. Esperava encontrar mãe humilhada, quebrada. Em vez disso encontrou Mariana transformada, não mais silenciosa e invisível mas presente, vocal quando necessário, carregando filha que literalmente emitia poder através de voz. Você quebrou o silêncio, Teodora disse, quase acusatória. Quando o bebê emitiu o som em resposta à tensão materna que sentia em Mariana, ondas tocaram Teodora. E ela sentiu, confrontação com cada vez que exigiu silêncio, cada vez que puniu por falar, todo o sistema de controle baseado em fazer pessoas invisíveis e mudas. Sensação não era condenação externa mas reconhecimento interno forçado. Caiu de joelhos. Eu exigi seu silêncio, ela sussurrou. Fiz você sofrer sem voz porque voz era ameaça a meu controle. E sua filha, nasce como quebramento de todo o silêncio que forcei. Lágrimas começaram. Perdoe-me. Você tinha direito de falar, de expressar, de ser ouvida. E eu tomei isso. Mariana, ainda processando própria transformação de pessoa silenciosa para pessoa que pode falar, respondeu, e fato de responder em palavras era ele mesmo transformação. Silêncio foi sobrevivência. Mas não deveria ter sido necessário. Ninguém deveria ter que sofrer em silêncio para sobreviver. Você pode mudar isso. Pode criar espaço onde vozes são seguras. Teodora acenou, prometendo. E nos dias seguintes, mudanças começaram. Teodora parou punir expressão. Começou a ouvir em vez de silenciar. Inácio, confrontado repetidamente por som de bebê que forçava reconhecimento de silenciamento sistêmico, começou a questionar paternalismo que construiu. Nos dias seguintes ao nascimento extraordinário,
Mariana nomeou o bebê Ecos. Porque você é eco de todas vozes silenciadas, porque som seu reverbera e transforma, porque nasceu quando o silêncio quebrou e eco emergiu. Era nome que carregava significado profundo não apenas pessoal mas coletivo, reconhecimento de que criança representava algo maior que nascimento individual. Conforme semanas passavam, ficou claro que Ecos era criança extraordinária de formas que iam muito além de nascimento dramático. Voz dela tinha propriedades mensuráveis e impossíveis. Quando chorava, não de desconforto mas de necessidade real, ondas de som eram visíveis como antes, e objetos próximos ressoavam harmonicamente. Copos de vidro cantavam em frequências específicas, água em recipientes formava padrões ondulados perfeitos, até ar parecia estruturar-se em formas geométricas complexas ao redor de som. Mas mais notável que fenômeno físico era efeito em pessoas. Quando Ecos emitia sons, não apenas choro mas arrulhos, tentativas de vocalização. Pessoas próximas experimentavam sensação estranha de serem ouvidas verdadeiramente pela primeira vez em vidas, como se som de bebê criasse espaço acústico onde vozes suprimidas podiam emergir. Escravizados que normalmente mantinham silêncio cuidadoso em presença de senhores descobriam que perto de Ecos, encontravam coragem para falar verdades, expressar pensamentos, articular sofrimentos há muito silenciados. Mariana ela mesma transformou-se dramaticamente. Mulher que passará anos em silêncio quase total agora falava, não constantemente ou frivolamente mas quando necessário, com clareza e propósito. Voz que raramente usará fortaleceu-se diariamente. E descobriu que quebrar próprio silêncio liberava algo mais que palavras, liberava pensamentos, emoções, experiências que foram enterradas sob anos de necessidade de invisibilidade. Ela começou a contar histórias, para Ecos, para outros escravizados, para quem ouvisse, histórias de sofrimento silencioso, de sobrevivência através de não falar, de custo de silêncio forçado. Daniel permaneceu ao lado, libertado por Inácio como gesto de reconhecimento de paternidade mas escolhendo ficar como trabalhador assalariado. Nossa filha está quebrando o silêncio que manteve sistema funcionando, ele observou. Quando pessoas começam a falar, quando vozes suprimidas emergem, sistema baseado em silenciamento não pode continuar inalterado. Era observação profunda sobre poder político de voz. Teodora, confrontada repetidamente por som de ecos que forçava reconhecimento de silenciamento que impusera, transformou-se genuinamente. Começou não apenas permitir expressão mas ativamente criar espaços onde pessoas podiam falar livremente. Estabeleceu reuniões semanais onde escravizados podiam expressar preocupações, necessidades, experiências, radical para a época e contexto. E descobriu que quando criava espaço para vozes, quando ouvia verdadeiramente em vez de comandar silêncio, dinâmicas mudavam fundamentalmente. Inácio resistiu mais mas gradualmente reconheceu que paternalismo que construíra dependia de silenciar vozes daqueles que controlava. Quando confrontado por som de ecos que literalmente fazia silenciamento impossível, porque som dela criava espaço acústico onde vozes emergiam involuntariamente, começou a questionar fundações de poder. Em 1878, quando Ecos tinha 2 anos, anunciou o plano de emancipação gradual ao longo de 5 anos. Quando Ecos tinha 4 anos, físico da universidade visitou investigar relatos de criança com voz que criava ondas visíveis. A fenômeno acústico mensurável, ele reportou após semana de observação e medições com instrumentos. Quando ela vocaliza, frequências produzidas são extraordinariamente puras e poderosas. Mais importante, som tem propriedades que afetam matéria física. Ondas visíveis não são ilusão mas fenômeno real mensurável. Estruturas cristalinas formam-se em água, objetos ressonam em harmônicos perfeitos, até tecidos biológicos respondem. Observei cicatrização acelerada em ferimentos expostos à voz dela. Era a confirmação científica de impossível. Mas mais intrigante, físico continuou, é efeito psicológico. Presença dela e som dela criam um ambiente onde pessoas encontram mais fácil falar, expressar, vocalizar pensamentos normalmente suprimidos. É como se frequência dela ressona com frequências de vozes humanas de forma que amplifica a capacidade ou coragem de vocalizar.
Não posso explicar mecanismo completamente, mas correlação é estatisticamente significativa e replicável. Quando Ecos tinha 6 anos, André Rebouças, abolicionista e pensador progressista, visitou após ouvir histórias. Ela é fenômeno único. Ele escreveu após 2 semanas observando. Não apenas por propriedades acústicas impossíveis de voz, mas por efeito social. Em presença dela, silêncio que sistema depende torna-se impossível. Vozes emergem, verdades são faladas, expressão que é normalmente suprimida encontra espaço. Ela é literalmente quebramento de silêncio em forma humana, e presença dela catalisa quebramento de silêncios sistêmicos ao redor. Rebouças propôs que Ecos viajasse com família, visitando fazendas e cidades, aparecendo em reuniões abolicionistas. Presença dela poderia acelerar a abolição não através de argumentos mas através de fenômeno mais fundamental, tornando o silenciamento que sustenta sistema fisicamente impossível. Mariana hesitou. Ecos era criança. Viagens seriam difíceis. Mas Ecos falou por si mesma. Nasci quando você quebrou o silêncio, mãe. Carrego vozes que foram silenciadas. Se posso ajudar outras quebrar silêncio, devo. Ecos começou a viajar com Mariana e Daniel, frequentemente acompanhados por Rebouças ou outros abolicionistas, visitando fazendas em Bahia, Pernambuco, Sergipe, Alagoas. Onde fosse, efeito era profundo e mensurável. Som dela criava ambientes acústicos onde escravizados encontravam coragem para falar, senhores confrontavam própria dependência de silenciamento, e dinâmicas de poder baseadas em manter vozes suprimidas começavam a desmoronar. Não era mágica instantânea, resistência permanecia, mudança era gradual, violência contra aqueles que falavam ainda acontecia. Mas sementes eram plantadas, rachaduras apareciam em fundações de sistema, e mais importante, pessoas que viveram vidas inteiras em silêncio forçado descobriam que voz era possível, que expressão podia acontecer, que silêncio não era destino inevitável. Em 13 de maio de 1888, quando Lei Áurea foi assinada, Ecos estava no Rio como convidada especial. Tinha 12 anos, mas presença carregava peso imenso. Quando Lei foi lida publicamente, Ecos emitiu som. Não choro, mas vocalização complexa que criou ondas visíveis que se expandiram através de multidão. Pessoas relataram sensação de vozes interiores sendo liberadas, de silêncios de vida inteira quebrando, de descoberta súbita de capacidade de expressar alegrias e dores há muito suprimidas. Rebouças falou na cerimônia. Abolição quebra silêncio forçado de séculos. Sistema dependia de silenciar vozes, de escravizados através de terror, de abolicionistas através de repressão, até de consciências através de racionalização. Pessoas como Ecos catalisaram quebramento ao tornar silenciamento literalmente impossível em presença delas. Voz que foi negada encontrou expressão, e expressão destruiu o silêncio que sustentava sistema. Após a abolição, Inácio transformou Fazenda São Miguel em cooperativa onde ex-escravizados trabalhavam como parceiros com voz em decisões. Teodora dedicou vida a criar espaços onde vozes podiam ser ouvidas, estabelecendo escolas onde crianças aprendiam não apenas ler mas expressar, criando programas onde mulheres compartilhavam experiências livremente, organizando encontros comunitários baseados em ouvir vozes marginalizadas. Mariana viveu até 1961, vendo filha transformar mundo através de amplificação de vozes. Morreu aos 109 anos, uma das pessoas mais velhas registradas da época, cercada por família extensa. No leito de morte disse: eu sofri em silêncio porque sistema exigia. Mas quando quebrei silêncio ao vê-la nascer, tudo mudou. Você nasceu como eco de todas as vozes silenciadas e passou vida amplificando essas vozes. Orgulho imenso. Daniel morreu em 1959 aos 109 anos também. Ela nasceu quando o silêncio que sistema dependia foi quebrado irreversivelmente. E passou vida garantindo que silêncio nunca mais seria arma de controle. Ecos viveu até 1976, morrendo aos 100 anos após vida extraordinária dedicada à amplificação de vozes marginalizadas. Nunca perdeu propriedades acústicas impossíveis, até últimos dias, voz dela criava ondas visíveis quando emocional, afetava matéria física quando intensa,
e criava ambientes onde outros encontravam coragem vocal. Fundou instituto dedicado a estudar e preservar histórias orais de marginalizados, estabeleceu programas de treinamento em comunicação assertiva para oprimidos, criou redes de apoio para aqueles encontrando vozes próprias pela primeira vez. Casou, teve 8 filhos, 26 netos, 64 bisnetos. Muitos herdaram variantes de dom, vozes incomumente poderosas, capacidade de criar ambientes acústicos confortáveis, talento para amplificação de vozes de outros. Sempre contou história. Minha mãe sofreu em silêncio toda a vida porque sistema punia a expressão. Quando finalmente gritou de desespero ao me ver aparentemente morta, quebrou não apenas silêncio próprio mas silêncio sistêmico. Nasci naquele momento de quebramento, carregando o eco de todas as vozes suprimidas. E desde então, missão foi amplificar vozes que sistema tenta silenciar. A história tornou-se profundamente estudada por acadêmicos de múltiplas disciplinas. Físicos documentaram propriedades acústicas extraordinárias de ecos durante vida. Voz dela produzia frequências mensuravelmente diferentes de vozes humanas normais, reportaram em estudos publicados. Ondas de som eram mais puras, mais poderosas, e tinham propriedades físicas verificáveis, formavam padrões geométricos perfeitos em meios físicos, afetavam estruturas cristalinas, até demonstraram efeitos curativos mensuráveis em tecidos biológicos. Sociólogos estudaram efeito amplificador em vozes de outros. Presença dela criava mudança estatisticamente significativa em comportamentos comunicativos, estudos mostraram. Pessoas que normalmente permaneciam silenciosas em situações de poder desigual encontravam 60 a 75% mais probabilidade de falar, expressar opiniões, articular necessidades quando na presença dela comparado a ambientes controle. Efeito persistia mesmo após ela partir, como se experiência de vocalização em presença dela criasse capacidade duradoura. Historiadores documentaram papel na abolição. Movimento abolicionista brasileiro tinha múltiplas vertentes, argumentos morais, pressão econômica, resistência de escravizados. Mas fator menos estudado é papel de figuras como ecos que catalisaram quebramento de silêncio. Sistema escravista dependia de manter vozes suprimidas, de escravizados que não podiam testemunhar contra senhores, de abolicionistas que eram censurados, de consciências que racionalizavam crueldade através de não ouvir sofrimento. Quando vozes começaram a emergir irreversivelmente, silenciamento tornou-se insustentável. Psicólogos estudaram trauma de silenciamento e cura através de vocalização. Casos como Mariana demonstram custo psicológico de silenciamento forçado prolongado. Pesquisas mostraram. Sobreviver através de não expressar cria dissociação profunda, fragmentação de self, internalização de opressão. Mas quebramento de silêncio, particularmente quando acompanhado por validação e espaço seguro para expressão, pode ser profundamente curativo. Mariana viveu até 109 anos, décadas além de expectativa de vida de época, possivelmente porque liberação de silêncio teve efeitos de saúde mensuráveis. Filósofos examinaram ética de silenciamento como ferramenta de controle. Silêncio forçado é violência epistêmica, nega a existência de experiências, invalida conhecimento de marginalizados, mantém ignorância de privilegiados. Sistema que exige silêncio de alguns para conforto de outros é fundamentalmente injusto. Ecos demonstrou que quebramento de silêncio é ato de justiça, não apenas para indivíduos silenciados mas para a sociedade inteira que é deformada por não ouvir vozes completas. Em 1988, governo estabeleceu Memorial Nacional no local da antiga Fazenda São Miguel. Central era escultura complexa, Mariana em silêncio sofrendo, depois Mariana gritando com ondas emanando, bebê nascendo adicionando voz própria, e finalmente espaço acústico representado onde múltiplas vozes podiam coexistir. Inscrição: em memória de Mariana e todas que sofreram em silêncio forçado. Em honra de ecos, cujo nascimento quebrou silêncio e cuja vida amplificou vozes marginalizadas, demonstrando que silenciamento é violência e vocalização é libertação. Descendentes: havia 312 quando o memorial foi inaugurado. Vieram compartilhar histórias de bisavó que quebrou silêncio impossível, que nasceu com voz que transformava a realidade física,
que passou vida criando espaços onde vozes suprimidas podiam emergir. Físicos, sociólogos, historiadores, psicólogos, filósofos debateram significado. Não sabemos se propriedades acústicas foram literais ou metáfora poderosa, consenso declarou. Mas impacto foi inegável. Ela demonstrou que silenciamento é escolha sistêmica, que vozes podem emergir quando espaço é criado, que quebramento de silêncio transforma tudo. Nos anos seguindo a inauguração do memorial, interesse acadêmico e popular em história de Mariana e Ecos intensificou. Pesquisadores descobriram gravações de áudio de Ecos de anos 1960s, entre primeiras gravações feitas de sobrevivente nascida em escravidão. Análise acústica das gravações revelou propriedades extraordinárias mesmo em idade avançada. Frequências fundamentais incomumente estáveis, harmônicos ricos que criavam sensação de ressonância, e, curiosamente, pessoas ouvindo gravações relatavam sensação de serem ouvidas pela voz mesmo através de meio gravado. Musicólogos estudaram propriedades únicas. Voz dela tinha qualidades que geralmente requerem treinamento vocal extensivo, controle de vibrato perfeito, capacidade de sustentar notas em frequências precisas por durações extraordinárias, e harmônicos que criavam sensação de múltiplas vozes simultâneas. Mas testemunhos indicam que essas propriedades estiveram presentes desde nascimento, sem treinamento. Era outra dimensão de impossibilidade que caracterizava caso. Antropólogos examinaram papel cultural de silêncio e vocalização em contextos de opressão. Em sociedades baseadas em hierarquia severa, controle de voz, quem pode falar, quando, como, sobre o que, é fundamental para a manutenção de poder. Escravizados eram punidos não apenas por conteúdo de fala mas pelo ato de falar sem permissão. Mulheres particularmente enfrentavam silenciamento duplo, como escravizadas e como mulheres. Mariana representava a interseccionalidade de silenciamentos, e quebramento de seu silêncio representava quebramento de múltiplas camadas de opressão. Teólogos debateram significado espiritual. Em tradições religiosas afro-brasileiras, palavra e som têm poder criativo e transformativo. Axé é transmitido através de fala ritual. Cantos têm poder de invocar orixás. História de Ecos ressoa com essas tradições. Voz que literalmente transforma a realidade, som que cura, palavra que liberta. Mesmo em contexto cristão dominante, história evoca verbo de João 1:1, palavra que era no princípio, que tinha poder criativo fundamental. Ativistas contemporâneos adotaram Ecos como símbolo. Ela representa tudo o que lutamos: direito de falar verdade ao poder, legitimidade de vozes marginalizadas, poder de expressão como ferramenta de transformação social. Quando criamos espaços seguros para vozes marginalizadas, quando praticamos amplificação de vozes subrepresentadas, quando desafiamos silenciamento de experiências, estamos continuando o trabalho que ela começou. Críticos levantaram questões importantes. Romantizar silêncio quebrado pode obscurecer violência que criou silêncio primeiro. Celebrar encontrar voz pode implicar que aqueles ainda silenciados simplesmente não tentaram suficientemente, ignorando realidade que falar pode ser literalmente mortal em contextos de violência extrema. História deve ser lembrada não apenas como triunfo de quebramento mas como acusação de sistema que tornou o silenciamento necessário para a sobrevivência. Essas tensões e debates demonstravam vitalidade contínua de história. Não era relíquia de passado mas narrativa viva que continuava provocando reflexão sobre silenciamento e voz em contextos contemporâneos. Sofolars apontaram paralelos com movimentos modernos. #MeToo como quebramento de silêncio sobre violência sexual, Black Lives Matter como amplificação de vozes sobre violência racial, movimentos indígenas reclamando narrativas próprias depois de séculos de silenciamento. No centro de todos os debates acadêmicos, interpretações culturais e aplicações contemporâneas estava a verdade simples mas profunda. Mariana sofreu em silêncio mesmo grávida porque sistema exigia, porque a alternativa era punição ou morte, porque silêncio era a única forma de sobrevivência disponível. Mas o que veio depois, quebramento de silêncio, nascimento de ecos, ondas de som impossíveis, transformação social, mudou tudo não apenas para ela mas para a trajetória de sociedade inteira. História ensina lições múltiplas e complexas. Primeiro, que silenciamento é violência.
não apenas física mas epistêmica, psicológica, espiritual. Quando pessoas são forçadas a suprimir vozes, experiências, verdades, dano é profundo e duradouro. Segundo, que quebramento de silêncio é possível mas requer condições. Mariana quebrou silêncio quando o desespero maternal superou o medo acumulado de anos, quando o custo de silêncio tornava-se maior que risco de voz. Terceiro, que vocalização tem poder, não necessariamente poder sobrenatural de criar ondas visíveis, embora talvez metaforicamente, mas poder real de transformar dinâmicas sociais, expor injustiças, catalisar mudança. Quarto, que criar espaços para vozes é responsabilidade coletiva. Teodora, confrontada por impossibilidade de manter silenciamento em presença de ecos, teve que escolher, intensificar violência ou criar espaço para expressão. Escolheu o último, e em fazer isso, transformou-se em sistema ao redor. Quinto, que vozes amplificam-se mutuamente, quando uma pessoa quebra silêncio, torna mais fácil para outras, criando cascata de vocalização que sistema baseado em silenciamento não pode conter. Perguntas que história coloca permanecem urgentemente relevantes. Quantas pessoas ainda sofrem em silêncio porque sistema pune expressão? Como criamos condições onde quebramento de silêncio é possível e seguro? Como ouvimos vozes que foram marginalizadas tão completamente que mesmo presença delas é invisível? Como amplificamos vozes em vez de silenciar? Como transformamos sistemas que dependem de silenciamento em sistemas que prosperam através de expressão plural? História de Mariana e Ecos oferece testemunho de que silenciamento é escolha política mantida através de violência, que quebramento de silêncio é possível e transformativo, que vozes têm poder quando espaço é criado para expressão, e que sociedade inteira beneficia quando todas vozes podem ser ouvidas. Propriedades acústicas impossíveis de ecos, ondas visíveis, efeitos curativos, amplificação de outras vozes, podem ter sido literais ou podem ter sido metáforas poderosas que contemporâneos usaram para descrever impacto indescritível de quebramento de silêncio sistêmico. Independentemente, lição permanece. Silêncio forçado é violência, vocalização é libertação, e quando o quebramento acontece, mudança se torna inevitável. A mensagem final para leitores e ouvintes de história é convocação. Quem em sua vida está sofrendo em silêncio? Que sistemas ao redor exigem silenciamento para funcionar? Como você pode criar espaço acústico, literal ou metafórico, onde vozes suprimidas podem emergir? Como você pode amplificar em vez de silenciar? História de Mariana e Ecos demonstra que uma voz quebrando silêncio pode transformar mundo, que nascimento de expressão destrói morte de silenciamento, e que todos têm responsabilidade de garantir que ninguém mais tenha que sofrer em silêncio como Mariana sofreu. Quebramento de silêncio é possível. Transformação é inevitável quando acontece. E mundo que emerge quando todas vozes podem falar é mundo mais justo, mais verdadeiro, mais humano.